A canoa virou. Infância e pandemia. Tema desta série do Café Filosófico. O confinamento necessário que a pandemia nos levou a fazer teve um enorme impacto sobre todos e em todos os sentidos. Foi um evento inesperado que atingiu o mundo inteiro e que bagunçou a vida das famílias. Alterou a rotina, alterou o lugar de cada um na dinâmica das relações dentro do núcleo familiar. O trabalho dos pais e a escola das crianças vieram para dentro de casa e disputaram o mesmo tempo e espaço. Isso para quem não perdeu o emprego e para quem conseguiu seguir com a escola online. Se, por um lado, pais tiveram um acúmulo de tarefas, as crianças também se ressentiram. A complexidade do sofrimento psíquico que especialistas e os que estão próximos de crianças puderam constatar nessa infância confinada pela pandemia, nos leva a refletir sobre a necessidade de uma ética da infância e de saídas inventivas que precisamos criar enquanto adultos para apoiar as crianças em sua tarefa de entrada e de renovação do mundo. Bom, como todos sabem, A Canoa Virou é o título de uma canção popular, cantada em todas as infâncias, não é? Absolutamente conhecida, de domínio já folclórico. E evocar esse título da música para ser o título do módulo, né, me pareceu interessante por 3 razões. A primeira porque A Canoa Virou faz referência a um evento disruptivo, né? Bom, inesperado, indesejado, né? Que, obviamente, foi a pandemia. Ainda mais quando se trata, né, é outra equiparação possível metaforicamente, entre a música A Canoa Virou e o evento pandêmico, né? Porque em ambos os casos a gente está diante de um fenômeno da natureza que pode provocar essa virada do barco. E nada por acaso, né? Todos vimos que a nossa primeira reação frente à virada do barco foi uma reação não só surpresiva, mas, digamos, pouco confiante, né? Como se a gente tratasse, num primeiro momento, a virada do barco, como a gente trata, por exemplo, uma chuva que interrompe o jogo, né? A reação primordial foi de encarar o evento pandêmico numa escala egóica, né? Curiosamente, o evento pandêmico, próprio nome, né? Pan, de pandemia, se refere a um evento de escala planetária e antropológica. Mas tratamos ele, num primeiro momento, como se tratasse de alguma coisa que nos frustra, que nos atrapalha e que é importante resolvermos da forma mais rápida possível, numa perspectiva continuista, não é? Como se a gente quisesse resolvê-lo sem que o show se interrompa, né? O show não pode parar. Um segundo fator que fez com que evocar o nome da canção A Canoa Virou fosse interessante para nosso módulo aqui é justamente o de pensar que A Canoa Virou é uma frase, né, da música e pronunciada pelas crianças que a cantam. Ou seja, a gente queria marcar um valor de sujeito à palavra da criança. E um terceiro e último eixo é a ideia de que a música é uma estratégia narrativa. Bom, não por acaso, contar, cantar e brincar formam os 3 elementos básicos da infância, são 3 estratégias narrativas com as quais as crianças lidam com o sofrimento inerente ao crescer, né? Freud, de um certo modo, é um autor que derruba aquele mito, que também é refletido numa outra canção popular, né? O mito da criança feliz, feliz a brincar. Sabemos que a felicidade da criança depende, inclusive, do modo como ela consegue fazer uso dessas estratégias narrativas para, digamos, elaborar aquilo que vai sendo angustiante em seu processo de crescimento. Se é uma coisa que a pandemia escancarou, não é? É que, ao contrário do que vinha se pensando comumente, a escola não é uma agência de aprendizagens. O pensamento hegemônico tende a tomar a escola como um lugar de potencialização, de rendimento máximo das aprendizagens, não é? Foi mais ou menos essa mesma lógica que se pretendeu que se transportasse para o universo domiciliar
dado o fato inevitável do fechamento das escolas como medida protetiva. Não é? Entretanto, rapidamente, né, não só pelo desarranjo das rotinas domiciliares, que essa introdução da logística escolar causou no interior dos lares, não só por esse desarranjo, rapidamente se começou a perceber que a ida à escola fazia falta. Né? Nós que vimos acreditando que a escola era enfadonha, que a escola era anacrônica e que tinha que ser superada, essa superação quase sempre pensada na direção do recurso às telas, do recurso à dinâmica própria da tela, né? Nos vimos diante de uma surpresa, porque se até então pensávamos que as crianças e os jovens não queriam mais a escola porque queriam as telas, começamos a ouvir durante a pandemia, né, crianças e jovens nos dizendo: não aguento mais telas, quero retorno à escola. Tudo bem, em princípio, muito em função de que a escola é um lugar de encontrar os amigos, é um lugar de encontrar professores, não é? É um lugar de encontro, a escola é um lugar de relações. Mas mesmo que a gente aceite essa definição mínima, já estamos podendo falar da escola para além dessa definição estrita de que ela é um lugar, uma agência de aprendizagens. Não é? É exatamente essa crença de que a escola é uma agência de aprendizagens que a gente viu surgir com toda a força em nossos tempos essa ideia de homeschooling, ou seja, uma escola, né, essa fusão entre home, lar, e schooling, escolarização, que no frigir dos ovos é a pretensão ou a proposta de que a escolaridade de uma criança possa ser feita dentro de um regime domiciliar, não estritamente domiciliar, mas pensada em toda a sua logística a partir de valores e de organização ou de critérios familiares. E aqui que se esclarece o título da nossa conversa de hoje, Escola Sem Aventuras, e ela tem obviamente a ver com essa escola que se reduziu a ser uma agência de aprendizagens e que, na ocasião da pandemia, se transferiu na sua logística para o interior dos lares. Então, o que nós vimos aí acontecer é que o pior da escola ficou nos lares, né? Vocês se lembram isso na linguagem de todos nós? Isso era o que nós chamávamos de lição de casa, né? Que era o resíduo daquilo que a gente vivia na escola e que era vivido em casa. Com a pandemia, a escola se tornou lição de casa. Entretanto, o que quis marcar com o termo Escola Sem Aventuras é que essa escola reduzida a uma agência de aprendizagens, ela segue a série, que é uma série contemporânea, né? Apontada por alguns autores, a série contemporânea de retirar o elemento nocivo de todas as substâncias, né? Então, nós temos café sem cafeína, leite sem lactose, cerveja sem álcool, escola sem escola. A escola sem aventuras está sendo pensada aqui como uma escola na qual se suprime o seu efeito mais virulento, né? Bom, a pandemia escancarou isso porque ela nos mostrou como a escola é muito mais do que isso. Primeiro, a escola é um lugar de relações, dizia agora há pouco, né? Um lugar onde se faz e se encontra amigos, um lugar onde se encontra professores, mas a escola é também um lugar na rede de relações. Então, não é só um lugar de socialização onde encontro pessoas, senão que ela é um lugar constitutivo da socialização enquanto processo de entrada da criança no mundo público. Portanto, nós vamos falar aqui da escola, obviamente não a partir da sua versão mais dominante nos dias de hoje, que é uma versão, digamos, praticamente dominada pelo discurso pedagógico, que é justamente aquele discurso que vai pensar na escola como uma agência de potencialização das aprendizagens, não é? E, portanto, ela é pensada a partir da sua organização e da sua metodologia de trabalho. No próximo bloco, é uma ética que vai trabalhar ao mesmo tempo a infância a partir daquilo que há nela de vulnerabilidade, mas também vai trabalhar com aquilo que há na infância de
potência. A suspensão das aulas presenciais e o confinamento das crianças em casa trouxe à tona, entre outras coisas, a constatação de que a aventura escolar engloba muito mais do que nos quer ensinar o discurso pedagógico. Para aqueles que achavam que bastava transpor a escola para as telas, ficou claro que não é disso que se trata. Vai muito mais além. O espaço físico e tudo que ele abriga faz dele um local fundamental. O online, que se mostrou muito desigual no Brasil, não foi capaz de dar conta de tudo que a escola representa na vida de crianças e jovens. As telas não conseguiram conter a falta, a ausência, a saudade dos encontros. Para entender o papel da escola no mundo de hoje, é preciso antes compreender como a criança está sendo vista, como ela é encarada pelo discurso pedagógico e como ela pode ser vista por outras correntes. Que outros caminhos nos convidam a ampliar o olhar sobre a escola e sobre a criança? Nós vamos propor aqui um outro percurso, uma outra porta de entrada para pensar a escola. Nós não vamos nos nutrir fundamentalmente daquilo que o discurso pedagógico constrói sobre a escola, mas vamos nos valer de outros dois discursos que nos ajudam a pensar um pouco a escola pelo avesso. Estou me referindo à psicanálise e à filosofia, em particular dois autores com os quais vamos trabalhar aqui, que é o Giorgio Agamben e a Hannah Arendt, que vai nos ajudar, junto com Freud, com os três caminharemos um pouco para pensar a escola desde o ponto de vista da sua institucionalidade, né? Portanto, a escola enquanto uma instituição social, a escola enquanto uma instituição que faz parte da rede de relações na qual ela se insere como uma engrenagem. Não qualquer engrenagem, vimos não por acaso, e é isso que o contexto pandêmico escancarou. Digamos que, de um certo modo, o pathos da pandemia para a infância, né? Lugar aí de geração, digamos, do sofrimento, teve a ver com a supressão da escola e todas as decorrências que derivam disso. E desse modo, a gente está pretendendo escapar, na reflexão sobre a infância, dos dois discursos dominantes sobre a infância na contemporaneidade, né? De um lado, o discurso pedagógico, que eu acho que foi muito bem referido por um autor francês, mas radicado aqui no Brasil, chamado Bernard Charlot, num livro dele que se chama A Mistificação Pedagógica. O próprio título já é esclarecedor, ou seja, há algo no discurso pedagógico, há algo na forma da pedagogia de pensar a educação que é mistificador, né? O que quer dizer mistificador aí? Mistificador é aquilo que ludibria a nossa percepção da realidade, né? Faz parecer verdadeiro, nos faz pensar, nos faz criar uma convicção de uma coisa que, na verdade, camufla uma outra mais verdadeira do que essa, né? Então, a ideia de mistificação vai ser importante quando pensamos, então, nos dois discursos que dominam a ideia de infância na contemporaneidade, e a escola vai ser central para a articulação desses discursos. Cada vez mais a gente vê na escola a articulação cerrada. De um lado é o discurso pedagógico, que, digamos, tenta descrever como deveria ser o percurso normal, o bom desenvolvimento, digamos assim, da criança. E, de outro lado, quase que em complementaridade com esse discurso, temos um discurso que vai trabalhar aquilo que acontece quando algo desse desenvolvimento descrito como normal, linear e progressivo derrapa, rateia, não é? Esse segundo discurso já foi historicamente ocupado pela psicologia e mais recentemente ocupado pela medicina. Então, enquanto o pedagógico prescreve rotinas, processos, estratégias, métodos para garantir ou promover um bom desenvolvimento, o médico entraria ali naquele ponto em que o médico, ou a lógica médica, né, porque nós vamos ver que é mais do que o médico, né, o médico não entra aí apenas na sua função terapêutica de auxiliar a criança no seu sofrimento, senão que ele entra também numa outra função, que é mais do que terapêutica, é, como a gente viu historicamente também participar da história da medicina, uma função pericial.
a gente vai tentar evitar a infância pensada no circuito desses dois discursos para pensá-la, digamos, a partir da psicanálise e da filosofia, e com isso já chegamos ao nosso ponto principal, que é justamente fazer essa distinção entre como é a infância pensada, digamos, nessa articulação do discurso pedagógico e médico, e como é a criança nessa outra proposta que estamos pretendendo aqui encaminhar, não é? Bom, se eu pudesse resumir numa frase, e ela parece condensar, né, numa fórmula exatamente o que se produz com essa articulação do discurso pedagógico e médico, a infância é pensada como potencialidade, não é? A criança é pensada como um devir, ou seja, ela é um ser que está em construção, então ela é uma potencialidade no sentido de uma virtualidade, né? Que a gente deve regar, que a gente deve acompanhar, que a gente deve cuidar, zelar, promover, para que ela, digamos, se desenvolva, né? Se desabroche do melhor modo possível. O que nós vamos propor com a psicanálise e com a filosofia é que a criança seja pensada enquanto potência, não enquanto potencialidade, né? Então, na lógica da potencialidade, nós temos uma criança que ainda não é, mas que vai vir a ser, e todos os nossos esforços devem se dirigir para que esse vir a ser seja o mais interessante possível, o mais bem-sucedido possível, né? Enquanto na outra lógica que estamos propondo, a da infância como potência, trata-se de pensar na criança como um ser que já é e que isso que ela é, não é? Ao contrário do que tendemos a pensar quando olhamos para a criança, né? Isso que ela já é representa uma potência que, aliás, como observava Freud, com frequência se perde na sequência do desenvolvimento. Então, o Freud é um autor que inverte um pouco essa pauta pedagógica, e numa bela frase que ele faz num dos seus textos, ele diz que é incomparável, né, a inteligência radiante de uma criança com a inteligência mediana de um adulto neurótico, né? Vejam, ousado isso que o Freud está dizendo, ele está dizendo que da infância para o adulto, normalmente a partir do raciocínio pedagógico a gente pensa que da infância para o adulto há sempre uma maturação, né? Quer dizer, partimos de estruturas menos desenvolvidas em direção a estruturas mais desenvolvidas. O que Freud vai nos dizer provocativamente nessa frase é que nem sempre é assim. Há algo que no desenvolvimento da criança em direção à maturidade se perde. Isso tem muito a ver com uma ética da infância que vai nos pautar aqui o tempo inteiro na nossa reflexão, que é uma ética que vai trabalhar ao mesmo tempo a infância a partir daquilo que há nela de vulnerabilidade, mas também vai trabalhar com aquilo que há na infância de potência. Não é? Evidente que há coisas na infância que representam uma vulnerabilidade. A criança precisa ser protegida do mundo. Mas não é só isso que há na infância. Há na infância uma potência que normalmente recusamos por uma espécie de adultocentrismo e que é interessante ver, e Freud é um autor que nos ajuda bastante a ver essa potência e que vai nos ajudar a pensar essa questão do sofrimento psíquico da infância em pandemia. No próximo bloco, a escola também cria como condição para a criança é a possibilidade de que ela escape ao que o Freud chama de um narcisismo parental. Nietzsche dizia que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Suspeito que nossas escolas ensinem com muita precisão a ciência de comprar as passagens e arrumar as malas, mas tenho sérias dúvidas de que elas ensinem os alunos a ver com outros olhos, disse o grande educador Rubem Alves. A ideia é começarmos a pensar agora, justamente como anunciava aqui no início, a escola como uma instituição, né? A escola em sua função social. Lembremos uma coisa que normalmente desaparece da nossa apreensão, da nossa memória, embora ela está implícita no próprio nome, né, da palavra escola, mas
essa ideia fundamental que define a ideia de escola tende a desaparecer exatamente porque nós transformamos a escola numa agência de aprendizagens. Mas escola vem dessa palavra grega, escolê, não é? Que para os gregos queria dizer o quê? Né? Queria dizer um tempo livre de trabalho. Não é? Quer dizer, traduzindo uma palavra que vocês vão reconhecer rapidamente, mas vão estranhar como ligada à ideia de escola, né? A escola tem a ver com o ócio, com a ociosidade, que é esse tempo livre, que é livre não no sentido de um tempo desperdiçado, mas que é livre no sentido de um tempo que não está tomado pelas atividades de subsistência e de produção. Não é? O sentido é um tempo livre do trabalho. Tá? Isso tem a ver com, por exemplo, o que a gente faz realçar na nossa legislação, que as crianças devem ir para a escola e não devem ir para o trabalho. O trabalho infantil é condenado na maior parte das sociedades do mundo e tem a ver com esse princípio de que uma certa proteção da infância, ou que uma certa ideia, né, como a polis entende a criança, é que devemos dedicar a ela um tempo de ociosidade, não para que ela nada faça, não para que ela desperdice esse tempo. Essa é uma visão frequente, né? A gente tende a criticar a ideia de ócio sempre que estamos na perspectiva do time is money, né? Sempre que estivermos na perspectiva do time is money, o tempo do ócio vai ser tido como tempo perdido. Mas o tempo do ócio, né? Lembremos que os filósofos diziam que o ócio criou a filosofia, por exemplo. Com o ócio se criou a filosofia, ou seja, dá-se um tempo para a contemplação. Não é? Para a contemplação, que é o que modernamente a gente chama de estudar. Né? O que se faz na escola é justamente a ideia de estudar. Não é? Tudo bem, então a escola tem a ver com essa primeira operação que é espaço-temporal, que é escolher, e que significa que se cria um tempo e num espaço circunscrito para que a criança tome esse tempo como um tempo da contemplação e assim produza, mas produza não numa lógica produtivista, mas produza dentro de uma lógica que é contemplativa. Uma segunda característica da escola, que é pouco notada, mas muito importante que a gente reflita sobre ela, é que a escola é um lugar de transição entre um espaço privado e um espaço público. O que quer dizer que é um lugar de transição entre o espaço privado e o espaço público? O espaço privado da família e do familiar e o espaço público, não é? Da escola, onde as regras que funcionam não são as regras que funcionam na escola e que fica bem consubstanciado, né, esse espaço de transição, fica bem consubstanciado na palavra aluno. Né? O aluno é o status, é o primeiro status público que a criança recebe. Em casa a criança não é aluno, ela é aluno na escola. E esse status público de aluno confere a ela uma condição que é importante. Isso é uma função da escola, que não tem a ver com a promoção de aprendizagens, mas tem a ver, digamos, com um modo de circulação social que dá a essa criança um estatuto dentro da polis, né? Quando ela se diz aluno, ou quando ela pode viver esse lugar de aluno, não é? Isso confere a ela algumas possibilidades de circulação que apenas em casa ela não tem. Vamos vendo por aí, como a gente vai começando a construir um raciocínio crítico, a ideia de associar lar e escola, né? Home schooling. O que vimos é que essas duas instituições, a família e a escola, sempre caminharam juntas dentro de uma perspectiva colaborativa. Hoje parece haver uma certa tensão entre elas, quase que a possibilidade de um divórcio entre elas, de modo que essa estrutura colaborativa se encontra ameaçada. A própria ideia de homeschooling é sintomática, né? O modo como ela surge nos nossos tempos é sintomática desse risco de que essa relação colaborativa entre as duas instituições corre o risco de extinção. E uma terceira coisa que acontece, digamos que a escola também cria como condição para a criança,
é a possibilidade de que ela escape ao que o Freud chama de um narcisismo parental, né? Em casa todas as crianças têm uma série de obrigações afetivas. É claro que isso não se dá de modo declarado, isso não se diz assim, desse modo, mas toda a relação que vai se desenvolvendo entre pais e filhos, né, é regulada por uma dinâmica, por uma legislação, né, que é distinta daquela que ocorre na escola. Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os filhos, temos que reconhecer que ela é uma revivescência e reprodução de seu primeiro narcisismo, que já muito abandonaram. O indicador digno de confiança, constituído pela supervalorização, que já reconhecemos como um estigma narcisista no caso da escolha objetal, domina, como todos sabemos, sua atitude emocional. Assim, eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho, o que uma observação sóbria não permitiria, e de ocultar e esquecer todas as deficiências dele. Incidentalmente, a negação da sexualidade está relacionada a isso. Além disso, sentem-se inclinados a suspender, em favor da criança, o funcionamento de todas as aquisições culturais que seu próprio narcisismo foi forçado a respeitar, e a renovar, em nome dela, as reivindicações aos privilégios de há muito por eles abandonados. A criança terá mais divertimentos que seus pais. Ela não ficará sujeita às necessidades que eles reconheceram como supremas na vida. Sua Majestade, o bebê, como outrora nós mesmos nos imaginávamos. Notem que o Freud traz nesse trecho é uma coisa muito importante que tinha tanto a ver com o desenvolvimento da sua teorização como com uma certa sensibilidade e percepção do que se passava à sua época. E já naquela época, né, estamos falando de praticamente um século atrás, já estava em curso uma coisa que é bastante forte hoje em dia, né, que é essa projeção que nós pais temos em relação aos nossos filhos, como se eles devessem portar, digamos, a realização daquilo que a gente não realizou. Ou seja, as crianças viram, de um certo modo, um espelho ou um porta-voz daquilo que são as nossas frustrações e que a gente espera que elas não tenham que passar. Quando, historicamente, se constituiu a ideia de um casamento por amor e de filhos nascidos pelo desejo, as crianças começam a ocupar esse lugar de tela de projeções dos adultos, dos seus pais. A escola, portanto, oferece uma alternativa de um outro adulto, que pode desempenhar uma função aí, digamos, semelhante à dos pais no sentido geracional, mas distinta deles, por ter um tipo de comprometimento afetivo que não é esse, que é intrínseco aos pais dos filhos nascidos pelo desejo. E vários de vocês devem se lembrar que nas escolas se circulava essa palavra tio para se referir ao professor, né? De um tempo para cá, isso tem sido combatido e proposto no lugar a ideia de professor ou de pro, né? Como as crianças se referem às suas professoras e seus professores. Mas antes elas chamavam de tio. O Lacan tem uma frase interessante sobre o tio que nos ajuda a pensar exatamente essa diferença entre o adulto pai, mãe, e o adulto professor. Não é? A frase em francês, vou dizer em francês porque tem um jogo de palavras, e em seguida traduzo em português para a gente compreender bem, né? L'oncle, c'est le père, sans le pire. O tio é o pai sem o pior. Bom, o que ele está chamando de o pai sem o pior aí? Na verdade, isso já estava numa certa ideia do Freud, quando ele está lá trabalhando a ideia de esclarecimento sexual das crianças, né? E ele tem uma pergunta em mente que é, bom, quando e como devemos falar com as crianças quando o assunto da sexualidade emerge e aparece? E o Freud dá, na época, uma resposta interessante e sui generis se nós compararmos com a resposta frequente que encontramos nos psicólogos hoje, sobretudo quando eles se pronunciam no espaço da mídia. Não é? O que o Freud responde a essa pergunta? Ele diz, olha, devemos responder com sinceridade às perguntas das crianças.
Ponto número 1. Ponto número 2. Sabemos que as crianças estão prontas para esse assunto quando elas perguntam. E ponto número 3. As pessoas mais ou menos recomendáveis para conversar com elas sobre esse assunto são os pais. Obviamente ele não está pensando em um pai ou outro, mas está pensando na categoria de pais no sentido dessas obrigações afetivas ou dessa tela de projeções que fazemos a propósito de nossos filhos, não é? Então, ele está considerando que os pais são figuras menos propícias a essa conversa, o que não quer dizer, obviamente, que um pai e uma mãe não possa escapar a essa dificuldade como ponto de partida, mas que a dificuldade seria intrínseca à medida em que pensamos os nossos filhos não tanto do ponto de vista do esclarecimento, mas projetando neles os nossos receios de o que ele vai fazer com essa informação, como ele vai entender isso, ao passo que um outro adulto, esse que ele está chamando de tio, e que bem poderia ser a figura do professor, um outro adulto confiável com quem a criança possa perguntar, tirar suas dúvidas, sem que dessa relação uma obrigação afetiva restrinja as possibilidades de resposta. E aqui a gente vai se referir aos 3 autores que eu mencionava no início, o Freud, o Agamben e a Hannah Arendt, num ponto de articulação, ou seja, um denominador comum entre eles 3. Esse denominador comum é o que nos permite escapar da mistificação pedagógica e da medicalização da infância. Bom, qual é o denominador comum? É a ideia de pensar a infância como potência. Em Freud isso aparece refletido numa frase que ele toma de empréstimo de um colega e poeta, o Wordsworth. A frase é: a criança é o pai do homem. A criança é o pai do homem quer dizer que a criança é geradora do homem, né? Ou seja, aquilo que eu vou me tornar como homem tem a ver com aquilo que eu fui como criança, né? A gente traduz isso, para ter uma ideia um pouco mais clara, a gente diz que essa tese freudiana é a tese de que a infância é a pátria do humano, não é? Ou seja, podemos lembrar isso naquela música do Arnaldo Antunes, que se chama Saiba, na qual ele diz: saiba, todo mundo foi neném, Freud, Hitler e Saddam Hussein, né? Ele vai brincando com essa ideia, ainda que a inspiração dele não precisa ser necessariamente freudiana, mas ele vai brincando com uma ideia que é comum essa ideia de Freud, que ninguém escapa à infância e que é na infância que aquilo que a gente vai se produzir como adulto se define. Essa é a ideia básica de Freud, mas Agamben e Hannah Arendt são 2 autores que também vão nos ajudar a pensar isso. Segundo o filósofo Giorgio Agamben, somente porque existe uma infância do homem, somente porque a linguagem não se identifica com o humano e há uma diferença entre língua e discurso, entre o semiótico e o semântico, somente por isso existe história. Somente por isso o homem é um ser histórico. Interessante nessa ideia do Agamben, como ele situa a infância, um lugar muito decisivo, agora como geradora de história, não é? Isso que ele está observando tem muito a ver com o que disse um outro filósofo bem mais antigo que ele, o Santo Agostinho, quando fazia uma distinção entre o ser humano e os outros animais, né? Dizendo que o que nos distingue essencialmente dos outros animais é a nossa capacidade de iniciar a história, né? De interromper uma história e iniciar uma outra história, né? Ou seja, a gente consegue cortar o tempo, reiniciando uma ação. Não é? Por isso que, inclusive, a nossa história universal se divide em épocas, não é? Épocas em que a gente reconhece alguns marcos de corte e que reiniciam, né? Renovam o mundo a partir de um certo marco. Então, essa ideia do Agamben de que a infância é aquilo que garante, não é? A própria possibilidade da história, também mostra isso que dizíamos no início, da infância como potência. Hannah Arendt nos alerta. A educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele
e, com tal gesto, salvá-lo da ruína que seria inevitável não fosse a renovação e a vinda dos novos e dos jovens. A educação é também onde decidimos se amamos nossas crianças o bastante para não expulsá-las de nosso mundo e abandoná-las a seus próprios recursos. E tampouco arrancar de suas mãos a oportunidade de empreender alguma coisa nova e imprevista para nós, preparando-os, em vez disso, com antecedência, para a tarefa de renovar um mundo comum. A clareza dessa observação da Hannah Arendt é impressionante. A forma como ela sintetiza em 1, 2 parágrafos, né? A essência disso que estamos dizendo aqui, ou seja, a potência da infância. A infância é aquilo que promove, com sua força e por sua posição, a renovação do mundo. Isso se dá, como ela diz nessa frase, através da educação, desde que os adultos não sequestrem essa condição, esse direito da infância de renovar o mundo. Quer dizer, o adulto não pode renovar o mundo para a criança, ele pode criar as condições para que ela renove o mundo. Não que ela vá fazer isso a partir de uma posição de imaturidade desenvolvimental, né? Não é isso que a Hannah Arendt está dizendo, não é que a criança vai politicamente transformar o mundo, mas que é essa equação geracional entre o adulto, que protege a criança do mundo e protege o mundo da criança, permitindo que ela se desenvolva, né, como dizíamos agora há pouco na escola, como um espaço de ócio e contemplação, que dará a ela a chance de, a seu tempo, e não é na infância que isso se produz, mas passada a infância e a seu tempo, ela ofereça aquilo que ela fez com o que lhe entregaram, não é? Ou seja, que ela renove o mundo, inclusive porque, sem renovação, o mundo se sufoca, se extermina. Então, a ideia aí da Hannah Arendt também é de pensar a infância como uma potência, desde que essa potência não seja, digamos assim, sequestrada, apagada, anulada por uma ação dos adultos que quisessem eventualmente fazer no lugar dela aquilo que ela tem que fazer por si só e após um certo percurso. No próximo bloco, vamos encontrar em cada caso destinos diferentes do papel do adulto frente à criança. E um papel que tem a ver com essa ideia de uma narrativa, né? De como eu narro o mundo. Não foi fácil para ninguém, para nenhuma geração, o que passamos e ainda estamos passando com as consequências dessa pandemia. Como será que viemos conversando com as crianças? Que narrativas construímos sobre esse mundo pandêmico que tanto nos afetou, a nós e a elas? São essas construções e os sentimentos que tudo isso gerou que estão na mochila da volta à escola. No processo de transmutar a dor, anseios, medos, o adulto produz literatura, música, cinema, arte. O mesmo recurso vale para a criança, que ao contar uma história, cantar uma música, brincar de um faz de conta, lida com o sofrimento inerente ao crescer. São estratégias criativas para narrar a vida, narrar nosso mundo. Estratégias de educação que estão presentes numa escola com aventuras. Há um ponto em que professores e pais se encontram numa mesma tarefa diante das crianças, né? Agora há pouco fazia a distinção e a importância da distinção da criança alternar nesses espaços, né? Entre a escola e a família. Essa alternância é realmente fundamental e ela muitas vezes é feita ou se demonstra através de ritos, né? Pouco notáveis, mas que por força da pandemia começaram a ser mais notados, né? Aquele ritual de acordar de manhã na hora, numa certa hora, né? Hora que me permite chegar à escola em tempo hábil, né? Tomar o banho, tomar o café. Esse ritual, né? Que vai fazendo, vai oferecendo contornos, né? Simbólicos para a experiência, de repente na pandemia ficou todo achatado dentro de um esquema, na maior parte dos tempos, bidimensional, né, que é a relação com a tela,
sendo que o próprio calendário, essa rotina do dia, ficou profundamente alterado. Os ritos, né, que marcavam a distinção entre uma atividade e outra começaram a esfumaçar-se justamente pelo achatamento promovido pela reclusão domiciliar. Há um ponto em que pais e professores estão do mesmo lado na questão com as crianças, e não é quando os pais tentam ser os professores em casa, porque os professores na escola estavam inacessíveis, né, por conta da reclusão domiciliar. É outro ponto, né, em que ponto pais e professores se encontram no mesmo patamar. Justamente nesse ponto em que marca uma distância geracional, em que há uma responsabilidade de todo o adulto para com toda a criança. E retomando lá o que dizia no início sobre estratégias narrativas, vou usar 2 filmes que inclusive se deram, né, simultaneamente na década de 90. Ambos disputaram inclusive no mesmo ano o título de melhor filme estrangeiro no Oscar, não é? Um filme italiano, roteirizado e protagonizado pelo Roberto Benigni, que se chama A Vida é Bela, imagino que vários de vocês conheçam, tenham assistido. E um outro filme brasileiro, que acabou sendo derrotado, né, para o Oscar, que é o filme A Central do Brasil. Nesses 2 filmes nós vamos encontrar uma situação parecida, mas com respostas absolutamente diferentes dos adultos em questão em relação às crianças em questão. As coincidências entre esses 2 filmes não param aí. Curiosamente, né, caprichosamente, os personagens quase que têm os mesmos nomes, né? Nós vamos encontrar, tanto no filme A Vida é Bela, como no filme A Central do Brasil, a personagem Dora e o personagem Josué, que é a criança. Né? Mas vamos encontrar, em cada caso, destinos diferentes do papel do adulto frente à criança. E um papel que tem a ver com essa ideia de uma narrativa, né? De como eu narro o mundo. O filme A Vida é Bela traz a tragédia do Holocausto a partir de um pai judeu, Guido, e seu filho Josué, que são enviados para um campo de concentração nazista. Conhecendo o que isso significava, com o intuito de protegê-lo do terror e da violência que o cercam, o pai opta por trazer ao filho uma narrativa de que tudo aquilo era uma grande brincadeira. Um jogo que, caso o menino se comportasse bem, seguindo as regras, teria uma premiação, um tanque de guerra, que era uma paixão da criança. Claro, este pai está sabendo que eles estão numa situação de aprisionamento e possível risco de morte, não é? Mas ele prefere uma narrativa que ele chama de poética, né? Na época, muitos críticos fizeram uma crítica ao Roberto Benigni dizendo que não era justo que ele fizesse uma versão humorada de um evento tão da ordem do horror. A crítica ele respondeu dizendo que ele queria mostrar a poesia como um recurso narrativo importante para lidar com o sofrimento. Entretanto, o que a gente viu se produzir ali era uma narrativa de alienação. Esse pai entende que para evitar o sofrimento do filho, deve introduzi-lo num mundo onde o brincar e a realidade não fazem mais fronteira. Não é? Em algumas cenas do filme, o garoto aparece mostrando que ele recebe sinais, né, da observação dele, ele vai escutando, vendo, refletindo. Ele vai se dando conta de que não é bem assim como o pai está narrando, e o pai vai sendo muito habilidoso no sentido de tentar absorvê-lo dentro dessa história, e o filme se conclui justamente por uma cena em que o pai já morto aí pela mão dos nazistas, não é? E o filho, alienado de toda essa situação, continua até o final, até a última cena do filme, pensando que aquilo tudo era um jogo e que ele tinha ganho o grande prêmio, que era o tanque de guerra. De outro lado, temos o filme A Central do Brasil, onde temos de novo uma relação aí intrínseca entre um adulto, no caso aí representado por Dora. Oi, Felipe. Meu nome é Josué Fontinelli de Paiva. Paiva de pai, Fontinelli de mãe. No filme, Dora é uma professora aposentada que ganha a vida na Estação Central do Brasil, no Rio de Janeiro, escrevendo cartas para as pessoas analfabetas. Cartas que ela nunca envia, mas embolsa o dinheiro. Um dia, Josué, de 9 anos de idade,
filho de uma de suas clientes, acaba sozinho e circulando pela estação quando a mãe é morta ali em um acidente de ônibus. Dora reluta em cuidar do menino, mas decide se juntar a ele em uma viagem pelo interior do Nordeste em busca do pai de Josué, que ele nunca conheceu. Essa relação não começa numa relação filiatória, no sentido de o meu filho, tela de projeções dos meus desejos, não é? Começa numa relação de responsabilidade, né? Há várias situações dentro do filme que vão fazendo com que ela vá assumindo responsabilidades diante da criança, e uma criança que, em princípio, ela não estava identificada. Não é? Todo o roteiro está baseado na ideia, né, de que esse menino esperava muito. Ele idealizava a figura desse pai como um pai que não deve saber ainda da minha existência e que, assim que souber da minha existência, vai me acolher prontamente, efusivamente. Ele está esperando um pai afetivo. A Fernanda Montenegro, na personagem da Dora, vai se dando conta que não é bem assim, que tem uma ilusão, mas vejam agora, se no filme A Vida é Bela a ilusão é introduzida pelo adulto na criança, no filme A Central do Brasil estamos vendo a ilusão do lado da criança e não do lado do adulto. E o papel da Fernanda Montenegro, né, no filme, é exatamente o contrário do Guido no filme A Vida é Bela, porque ela vai tentando mostrar para o menino que não é bem assim, ela vai tentando narrar para ele um mundo em que há uma possibilidade dele encontrar o pai, mas que provavelmente não é esse pai que ele está esperando, é um pai mais real do que ideal. Toda a saga, né, que vai levando a ambos a atravessar o Brasil afora para chegar ali onde seria o destino de encontrar o pai, termina justamente com não encontrando o pai, mas irmãos que seriam meio-irmãos do Josué, onde se revela uma certa verdade ali sobre o pai, mas, diferentemente do destino da criança no filme A Vida é Bela, no filme A Central do Brasil, o Josué termina, digamos, ciente do seu lugar no mundo, né? Que a última cena do filme ainda tem a ver com uma troca virtual de carta entre eles, no qual ele situa bem essa posição já consciente do seu lugar no mundo. Vamos pensar que a diferença entre esses dois filmes está justamente, ou a diferença representada nesses dois filmes em torno da posição do adulto para a criança e da narrativa que eles propõem entre um e outro, tem a ver com duas formas de entender o sofrimento. Né? A forma ali do filme A Vida é Bela é uma forma remediativa. Não é? O pai pretende, diante daquilo que ele imagina ser um sofrimento insuportável para a criança, né, descobrir que está nos horrores do Holocausto, pretende introduzir aí algo da ordem de uma remediação. Né? Vamos tentar usar um remédio que aplaque a sua dor. Mas nessa equação, que é a do remédio para o sofrimento. Já a estratégia feita por Dora no filme A Central do Brasil é diferente, porque ela toma o sofrimento como algo que merece uma estratégia elaborativa e não remediativa. Então ela não aplaca, em princípio, ela não atenua, não esconde, ela convida a narrar, ela convida a pensar, ela convida a elaborar. As estratégias narrativas, né, o contar, o cantar e o brincar, são estratégias narrativas da criança para elaborar o seu sofrimento. É uma lição que esses dois filmes, ou uma certa análise que nós podemos fazer desses dois filmes, nos traz. Se nesse contexto pandêmico, né, como é que devemos narrar para a criança esse grande evento de escala planetária e antropológica que foi a pandemia? Né? Devemos pensar nela apenas como alguém, né, um ser, enfim, de quem a gente deve poupar essa vivência, ou devemos incluí-la nessa vivência ao ponto de levá-la a pensar, elaborar isso que tem a ver com a canoa em que todos nós estamos navegando. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL e no canal do Café Filosófico no YouTube. A ansiedade não é uma coisa que se dá do nada automaticamente ou a partir simplesmente de um desequilíbrio.
ela tem um contexto no qual ela surge, um contexto que a causa e um contexto que a condiciona. Então, em termos de estratégias, diria que tem a ver ou passa por construção de espaços de palavra nos quais a criança e o jovem possa elaborar o seu conflito.